Olá, como vão? Espero que todos bem. Aqui, professor Isolda, passando mais uma vez. E dessa vez a gente vai dar alguns exemplos aqui para a gente descobrir qual a família e qual o período que o átomo pertence na tabela periódica através da distribuição eletrônica, né? Então, quando a gente fala de distribuição eletrônica, nós vamos falar mais uma vez do diagrama de Linus-Pauling, né? A gente sabe aqui, tem aqui um número grande, que é 1, por exemplo, que é o meu nível de energia. As letrinhas S, P, D e F são os subníveis e o expoente aqui é a quantidade de elétrons, né? Então, tem um átomo, que é o magnésio, e eu quero saber a que família e a que período, família ou grupo, coluna na tabela periódica, período, linha, ele pertence, o magnésio. E eu não tenho uma tabela periódica à disposição para que eu olhe. Posso achar de alguma outra forma? Sim, como? Usando a distribuição eletrônica, pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, 12 aqui, pela distribuição eletrônica, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Contando os expoentes, a gente completou 12. 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 2, 12. Como é que a gente faz agora para distribuir, encontrar a família e o período? Para encontrar a família, então, a gente vai fazer uma nova distribuição embaixo aqui, ó. Que a gente sabe que cada nível corresponde a uma camada, né? O nível 1, a camada K. O nível 2, a camada L. O nível 3, a camada M. O nível 4, a camada N. O nível 5, a camada O. O nível 6, a camada P. E o nível 7 é a camada Q, que são as 7 linhas, 7 períodos da tabela periódica, né? Então, toda vez que a gente tiver 1, aqui no caso como nível, representa a camada K. Quando a gente tiver 2, representa a camada L. E quando a gente tiver 3, representa a camada M. Aí eu vou olhar minha camada de valência. Nesse caso, a camada de valência aqui do magnésio é a camada M. Tem quantos elétrons na sua camada de valência? 2, tá aqui ó, o expoente. Camada M é a minha camada de valência, camada mais energética. Aí tem quantos elétrons? 2. Então a família dele é 2. Toda vez que a distribuição termina em S e em P, eu vou ter um elemento representativo, tá? Esse elemento representativo são as famílias A da tabela periódica. Então, a gente sabe que tem 2A e 2B. Como é que eu vou saber que eu vou colocar A ou B? Quando terminar a distribuição eletrônica em S ou em P, eu vou colocar A. Então, nesse caso aqui da nossa distribuição, ele terminou em S, né? 3S. Então, por isso que aqui a minha família é 2A. Tá bem? Então, 2 por quê? Porque eu tenho quantos elétrons na minha última camada? 2. Por que é A? Porque terminou em S. Então, a família que ele pertence é o grupo 2 ou a família 2A. Agora, que período pertence? Quantas camadas foram distribuídas? 1, 2, 3. Então, pertence ao terceiro período. Outro exemplo que a gente tem aqui é o galho, né? Que tem o número atômico 31. Então, fazendo a distribuição eletrônica do galho, através do diagrama, então a gente tem o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Vamos ver se está certo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, mais 1, 31. 31, então tá correto. Então aqui, ó, nível 1, coloquei embaixo, ó, camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. Nível 4, camada N. Nível 3, camada M. Por que eu não vou colocar aqui M e aqui N? Porque é 3. E aqui é 4, então é N, e aqui é M porque é 3, lembra? Lembra que cada nível é uma letra. E nível 4 aqui novamente, camada N. Por que eles estão separados? Porque eu estou seguindo a ordem do diagrama, tá? E no diagrama eles estão separados. Então, a minha camada de valência, neste caso, é a camada N. Tem quantos elétrons na camada N? 2 mais 1, 3. 3 elétrons na camada N. Então, a família é a família 3. 3. Agora, 3A ou 3B? Por que ele é 3A? Já vai ver aqui, né? Porque ele terminou em P. Toda vez que termina em S e em P, vai ser A. Então, já que ele terminou em P aqui, então por isso a família é A. Então, 3A. Quantas camadas foram distribuídas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ah, e essas duas? Essas duas são repetidas, eu já contei aqui, ó.
Então, não vou contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, porque essas aqui já são repetidas, já tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a que período pertence o galho? O quarto período da tabela periódica. Aqui, família, família 3A, ou grupo 13. Agora, vamos ver aqui o titânio. O titânio tem o número atômico 22, o símbolo TI. Aqui, titânio, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Vamos contar o expoente, ver se está correto. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Né? O D a gente sabe que ele cabe 10, mas eu só precisava de 2, então diminui. Pode diminuir? Sim, lembra? Só no último, né? Então, aqui, nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, nível 4, camada N, nível 3, de novo, camada M, tá? Quando a distribuição termina em D, ele é um elemento de transição, então vai ser família B. Toda vez que a distribuição termina em D, para eu saber a família, é diferente. Eu não olho a camada de valência, que é algo que seria essa, a camada de valência. Eu simplesmente somo os dois últimos aqui, ó. Os dois últimos expoentes. Então, a família aqui é 4. 4A ou 4B? Terminou em que letra? D. Se ele terminou em D, a minha família vai ser B. Igual que aqui, ó, já. Família 4B. O período, faz alguma diferença? Não. O período é o mesmo, eu só vou somar as camadas distribuídas. Então, distribui quantas? 1, 2, 3, 4. Lembra? Repetida não são 2 vezes. 1, 2, 3, 4, então, quarto período. Aqui agora a gente tem o cobre, tem o número atômico 29, tá? Aí tá, fiz a distribuição eletrônica. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 29. Aí vamos dividir. 1, camada K, 2, camada L, 3, camada M, 4, camada N, 3 de novo, camada M, né? Terminou em que letra? D, né? Quando vez que termina em D, eu só somo os dois últimos expoentes. 2 mais 9 é igual a 11. Toda vez que eu somar e der 11, eu vou dizer que a família é 1. Quando for D, vai ser 1B, tá? Toda vez que eu somar aqui, eu uso dois últimos, e der 11, eu vou colocar 1. Então, é 1. A minha família aqui é 1. Terminou em D, lembra? Elemento de transição. Terminou em D, a minha família vai ser B. Então, aqui, família 1B. O período. Quantas camadas foram distribuídas? 1, 2, 3, 4. Então, faz parte do quarto período. Pronto, encerrou. Esse é o cobre. Agora, a gente tem aqui o zinco, né, que tem o número atômico 30. Feita a distribuição eletrônica dele, então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Vamos distribuir aqui por camadas, né? Nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, nível 4, camada N, nível 3, camada M. Vamos ver a que família ele pertence. Terminou em D. Terminou em D, o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois últimos expoentes. 10, 2 mais 10, então vai dar 12, né? Toda vez que a soma der 12, eu vou colocar 2, tá? Então, deu 12, né? Então, mas eu vou colocar 2. Terminou em D. Toda vez que termina em D, elemento de transição, qual letra que eu vou colocar? Vai ser 2A ou 2B? Terminou em D, vai ser 2B. Só vai ser A quando terminar em S em P. Então, vai ser 2, deixa eu mexer aqui. B. Período. Quantas camadas foram distribuídas? 1, 2, 3, 4. Não vou contar essa porque é igual a essa. 1, 2, 3, 4. Então, faz parte do quarto período, tá na quarta linha. Tá bom? Então, aqui, gente, para que vocês possam tirar um print. Aí, aqui, lembrando sempre desses elementos representativos, SP, família A, terminou em D, família B. Tá bom? E aqui, mais uma vez, a soma deu 11, família vai ser 1. Soma deu 12, a família vai ser 2.